Oi, gente, eu sou a Tati Lima, esse é meu canal Bem Me Diz, e hoje eu vou contar um pouquinho algo que todo mundo sempre me pergunta: como foi ter uma gravidez na adolescência com 16 anos? Então, vem comigo. Bom, gente, resolvi falar desse tema hoje porque exatamente ontem o meu bebê fez 19 anos. Você tem ideia como o tempo passa rápido? Então, assim, quando a gente sai, ele me chama de mãe, as pessoas, oi? Mãe? Sim, mãe, com muito orgulho. E é até estranho, mas enfim, é meu filhão. E só que no começo foi tudo muito difícil, não foi nada fácil. Então eu vou contar um pouquinho como aconteceu. Fui uma adolescente que sempre fez planos para o meu futuro e eu sempre disse: não vou perder a virgindade antes dos 15 anos, vou casar e ter filhos após os 23 anos. Foi isso que aconteceu, Tatinha? Mais ou menos. Com 14 anos eu comecei a namorar. E meus pais sempre foram muito rigorosos. E eles falavam o seguinte: Não faça. não era se previna, era não faça. Se você fizer alguma coisa e descobrir, você vai ser colocada fora de casa. E se alguma coisa seria perder a virgindade, ok? Então tá, não julgo, essa foi a educação deles. Porém, um conselho, pais, não proíba seus filhos, pelo contrário, oriente, né, pelo o que deve fazer, as prevenções, porque não adianta, essa idade vai fazer, não tem como proibir. E aí, porém, eu estava com 14 anos, então eu já cheguei nele, né, no meu namorado na época, e falei: olha, não estou preparada, tá? Sou virgem e não estou preparada. Porque na minha cabecinha, meus planos eram depois dos 15, sabe por quê? Porque eu falava: não, eu vou ser famosa. E quando eu for famosa, eu vou lá, tipo, no Domingão do Faustão, no Serginho Groisman, que eles tinham sempre esse tipo de programa que eles ficavam fazendo pergunta para as artistas. Eu falei: eles vão perguntar quando eu perdi minha virgindade, eu vou falar com 14 anos, jamais. É muito nova, só após os 15, que aí já é mulher, né? Então foi assim, após os 15 anos aconteceu. Perdi a minha virgindade e usava preservativo. A minha vontade era tomar um anticoncepcional, mas eu não podia, porque se meus pais descobrissem como eles falavam, eles me expulsariam de casa. Então, mantivemos dessa forma. Porém, acho que na segunda ou terceira vez, estourou. E não foi dessa vez. Desesperamos, mas eu não engravidei dessa vez. Ok, passou mais um tempinho. Tanto que assim, eu nunca, nem tinha feito tantas vezes, gente. O pessoal ainda fala: nossa, começou cedo, né? Tá, até foi cedo, né? Mas a maioria também começou nessa faixa etária. Mas aqui comigo aconteceu. Então, com meus, mais ou menos, com 16 anos, né? Eu tinha feito praticamente, acho que 5 vezes. Eu sei porque eu anotava no diarinho. E na sexta, eu fazia tabelinha, né? Porque aí o preservativo tinha estourado, vamos fazer tabelinha. Fazia tabelinha. Chegou na sexta vez, dia 13 de fevereiro de 2000. Pode, vamos. Foi. A hora que eu cheguei em casa, eu fui anotar no meu diarinho. Não podia, era o primeiro dia fértil. Aquilo, desespero brotou. Aí no dia seguinte eu contei pra ele. E vai, passa uma semana, 2, 3, 4, 5, 6. Nada. Fiz o exame, tava grávida. Eu só chorava, dormia e chorava. A minha vontade é que o mundo acabasse para mim. Pensamentos horríveis passaram pela minha cabeça. E aí eu até contei, desabafei com uma amiga. E ela foi até um braço forte, que ela não me deixou fazer nenhuma loucura. Ela falava: Tati, Deus colocou essa criança na sua vida. E você vai ser mãe dele. Então, assim, não faça nada. Você vai se arrepender. Você tem um futuro lindo pela frente. Não faça nenhuma loucura. E aí eu ouvi ela. Porém, eu só chorava. Eu tive depressão a minha gravidez inteira. Eu não sabia que era depressão, mas eu só chorava e dormia. No primeiro mês eu tive enjoo,
vomitava, escondida da minha mãe, porque ela trabalhava, eu ficava em casa cuidando do meu irmão, fazia almoço, tudo, ia pro banheiro, vomitava horrores, voltava. Porém, com 4 meses, ela começou a perceber, minha barriga começou a crescer, e ela chegou do trabalho e falou, olha, preciso falar com você. Eu já até sabia, minha garganta doendo, né, que ele parecia que tinha uma bola de pelo dentro da minha garganta. E eu, fala. Ela, não, primeiro eu vou dormir, depois a gente conversa. Fiz aquela torturinha básica. Ela dormiu, acordou, e aí ela perguntou, Tati, você tá grávida? Eu, eu só chorava. Eu não conseguia falar, tanto que até hoje eu não consegui falar. Sim, estou grávida. Não falei. Eu só chorava, chorava, chorava. E lógico, ela falou um monte de coisa, acabou comigo. E aí ela vou contar pro seu pai, contou pro meu pai, enfim, fiquei me sentindo um lixo e só chorava. Aí eles conversaram com meu namorado, com a mãe dele na época, e fizeram a gente se casar. 2 crianças, eu com 16, ele com 18, nos casamos. E aí piorou a situação, que aí que eu chorava mesmo a gravidez inteira, porque eu sentia saudade dos meus pais, dos meus irmãos, principalmente o mais novinho, porque eu cuidava dele como se fosse meu filho, e eu só chorava, chorava, chorava. E ainda continuava com os pensamentos ruins, sabe? Porque eu pensava que se qualquer coisa ruim acontecesse ali comigo, seria a melhor coisa a acontecer. E eu jurava que eu ia ter uma depressão pós-parto, né? E continuei indo à escola, porque eu tava no 2º colegial, então aí terminei, né? E morria de vergonha, porque assim, todo mundo ficava me olhando. E a maior vergonha é porque eu me sentia burra. Falava assim, as pessoas vão me criticar, olha, burra, não sabe se cuidar. E não foi fácil, sabe? Tipo, terminar os estudos e tudo, mas eu falava, não, não posso desistir, sempre gostei muito de estudar. E eu continuava indo, mas com todos aqueles pensamentos ruins. E aí, dia 2 de novembro, comecei a sentir umas dorzinhas, e eu sempre falava, vou fazer parto normal. Né? A garota era de opinião, continuo, né? E aí, foi parto normal. Sofri pra caramba, porque era uma criança, mas não me arrependo, faria novamente. E ele nasceu. A hora que ele nasceu, que eu vi aquele rostinho, que eu amamentei com muita dor, porque meus peitos empedraram, sangrou, mas eu também falava, não, eu vou amamentá-lo até os 6 meses, pelo menos. E passou, deu 1 ano, ele tava agarrado ainda nas tetas e não soltava, eu tive até que fazer um negócio lá pra ele parar, enfim. E aí, a primeira mamadinha, aquele olharzinho, tudo mudou, gente, tudo mudou, aqueles pensamentos horríveis que eu tinha, passaram. E aí sim eu comecei a ser realmente mãe. E é o que eu falo, nada é por um acaso. Aí eu comecei a trabalhar, quando ele tava com 2 aninhos, eu e o pai dele se divorciamos. E eu continuei batalhando na minha vida. Aí eu até voltei para casa dos meus pais na época, fiquei um tempo lá, eles ainda jogavam muito na minha cara, mas depois, né, hoje, graças a Deus, é tudo bem, mas eu sofri muito. Então, assim, muitas mães de amigas, às vezes eu ficava sabendo que às vezes, nossa, mas ela já tem um filho, relacionamento, sabe? A hora que falava pra pessoa, a pessoa sabia, tipo, não, ela tem um filho, eu não vou namorar ela. Então, foi algo que não era fácil, mas eu sempre tive força. Eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu vou dar o melhor pro meu filho. E foi o que aconteceu com 23 anos. Não casei. Aí foi a faculdade, ó, inverteu tudo. Aí com 23 anos eu comecei a fazer a faculdade e também não era fácil, corria em casa, ajudava ele a fazer tarefa, ia pra faculdade, aquela loucura total. Porém, sempre batalhando para dar o melhor para ele. E foi isso que aconteceu, gente. Então, eu digo, tá? Um conselho aí para as meninas, jovens, adolescentes que de repente estão passando por essa mesma situação que eu passei lá atrás. Se você foi mulher de fazer o seu filho, seja mulher de criá-lo, tá?
Porque hoje eu tenho orgulho em falar, foi eu que criei meu filho, eu eduquei, eu batalhei, eu o sustentei. Tive ali um suporte, uma ajuda, ou não, em muitos momentos, mas eu nunca o abandonei, sabe? Falei, não, eu vou dar o melhor para ele, vou dar um futuro brilhante. Para eu falar, eu sou mãe. E hoje eu posso dizer com muito orgulho, eu sou mãe de um moço lindo, do qual não foi fácil, porém hoje ele tá aí, um homem. E eu estou aqui feliz por ter tido essa atitude, por ter sido uma mulher de garra, de determinação, e tudo passou. Então hoje eu olho para trás e vejo tudo o que eu ganhei, tudo que eu sou hoje é por causa dele, foi por causa desse susto que eu tive. Então é isso. Se cuidem, tá? Se cuidem. E como eu disse, se não se cuidarem, sejam responsáveis com seus filhos. Gratidão.